A paz do Senhor, amados irmãos, vamos dar início ao nosso estudo da lição de número 6, que tem por tema uma igreja não conivente com a mentira. E esse tema dessa lição de número 6, ela se baseia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Para isso, na elaboração da lição, eu usei o livro do Justo Gonzalez, que fala sobre Atos, o Evangelho do Espírito Santo. É uma nota mais exegética. Também fiz uso do livro sobre ética cristã, do Norman Geisler, que fala da questão da mentira dentro de um panorama, dentro de um contexto moral, ético e filosófico. E também fiz uso do comentário mais pastoral do pastor Hernandes Dias Lopes. Então, espero que possa ajudar a compreender um pouco mais o estudo dessa lição tão importante para nós, para a igreja nesses últimos dias. Quando nós falamos que a igreja não é conivente com a mentira, é porque a mentira não convém à congregação dos santos. Por que ela não convém à congregação dos santos? Porque a congregação dos santos é a congregação que é habitada por um Deus santo. E esse Deus santo é um Deus de verdade. Nós temos várias passagens no Novo e no Antigo Testamento sobre esse atributo da divindade, esse atributo de Deus, aquilo que fala da essência de Deus. Vou trazer só 3 aqui que fala tanto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eles compartilham dessa atributo que é a verdade. Jeremias, capítulo 10, versículo 10, parte A, ele vai dizer assim: mas o Senhor Deus é a verdade. Ou seja, o Deus Pai, ele compartilha, ele tem a sua essência, o seu atributo, um de seus atributos, a verdade. Em João, capítulo 14, versículo 17, nós temos o seguinte: mas o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Ou seja, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então, o Espírito Santo também ele tem o atributo da verdade. E em João capítulo 14, versículo 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, essa trindade santa, compartilha também do atributo moral da verdade. E por a trindade compartilhar do atributo da verdade, não convém à congregação dos santos, a qual essa divindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo habita, não convém a essa congregação dos santos elaborar ou plantear com o pecado da mentira. O texto em tela que eu falei para os irmãos, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 a 11, ele vai falar sobre o julgamento de Deus sobre o casal Ananias e Safira. Esse casal vendeu um terreno. Eles não eram obrigados a vender o terreno. O pecado desse casal foi falar um valor que não correspondia ao preço do terreno que foi vendido. Ele poderia reter o dinheiro para si, ficar para si. Eles poderiam não vender o terreno, mas eles venderam e falaram um valor que não correspondia ao valor exato da venda. Então, o pecado foi um pecado de mentira. E como eu falei, a mentira e o tema da lição, a igreja não pode ser conivente com a mentira. A igreja, irmãos, ela recebe poder do Espírito Santo e, ao mesmo tempo que a igreja recebe poder do Espírito Santo, ela também provoca a fúria de Satanás. Uma igreja cheia de poder é uma igreja que desperta a fúria de Satanás. Uma igreja que ganha favor de Deus é uma igreja, ao mesmo tempo, que ganha oposição do mundo.
Foram 3 as tentativas de paralisar a igreja no seu nascimento, no livro de Atos dos Apóstolos. A primeira foi uma perseguição que se encontra em Atos capítulo 4. No capítulo 4, a gente tem o ataque que foi de fora para dentro. E esse ataque de fora para dentro se deu dentro do contexto lá do capítulo 3 de Atos, onde o apóstolo Pedro e João, ao ir ao templo Formosa para orar, foi usado por Deus para trazer cura para aquele coxo que estava na frente da porta Formosa, e isso despertou a fúria dos religiosos. Então, Pedro e João foi levado para o Sinédrio. Houve uma perseguição de fora para dentro. Essa foi a primeira tentativa de impedir o crescimento e a expansão da igreja. A segunda tentativa de Satanás para impedir foi uma tentativa que foi a infiltração, ou seja, a mentira dentro da igreja, que está aqui no capítulo 5. No caso, que eu já falei, Ananias e Safira, ao mentir sobre o valor integral da venda do terreno. E a terceira distração da igreja, a terceira distração que ocasionou perseguição foi a distração que as viúvas helênicas, gregas, estavam sendo desprezadas na questão social em relação às viúvas hebreias. Então, houve uma murmuração dessas viúvas helênicas em relação às viúvas hebreias que estavam tendo prioridade. Então, irmãos, todos aqui no texto, temos esses 3 perseguições. Agora, veja mesmo, agora nós vamos concentrar na questão de Ananias. Quando nós lemos o texto do capítulo 4, capítulo 5, antes do contexto de Ananias, nós temos o contexto de Estevão, né? Veja bem, o texto vai dizer assim, olha, o texto em apreço nos oferece um profundo contraste entre a atividade de Barnabé e a conduta de Ananias e Safira. Veja bem, no capítulo 4, temos a conduta de Barnabé, que vendeu o seu terreno, vendeu a herdade que ele tinha e depositou tudo aos pés dos apóstolos. Aí, quando entra no contexto de Ananias e Safira, o contexto lá que vai fazer essa ligação é a conjunção adversativa, mais. Ou seja, vai fazer um contraponto entre aquilo que Barnabé fez e aquilo que Ananias e Safira fez. Agora veja, todos eram membros da igreja, tanto Barnabé como Ananias e Safira. Todos venderam uma propriedade, levaram os valores e depositaram aos pés dos apóstolos. A diferença entre eles foi a motivação. A diferença entre quem? Entre Barnabé e Ananias e Safira. Aqui entra uma questão interessante. Por quê? Eles estavam fazendo a coisa certa, mas com motivação errada. E isso traz prejuízo para a obra de Deus. Todos aqui, ele vai dizer, olha, Barnabé foi inspirado por amor. Ananias e Safira foi inspirado pelo egoísmo. Barnabé ofertou para a glória de Deus. Ananias e Safira para a sua própria glória. Barnabé foi inspirado pelo Espírito Santo. Ananias e Safira foi inspirado por Satanás. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nós podemos correr o risco de ser religiosos, fazer a coisa certa com motivações erradas. Então, no primeiro tópico aqui, e o primeiro item, vai falar: o diabo é o pai da mentira. É da natureza satânica mentir. A definição de mentira é qualquer afirmação ou ato cujo objetivo é enganar outra pessoa. João, capítulo 8, versículo 44, vai dizer: Satanás é o pai da mentira. Ele é a fonte geradora de toda a falsidade. É um pecado. A mentira é um pecado totalmente contrário à mente de Deus, ou seja, desse Deus que é verdade, como está lá em Jeremias, capítulo 10, versículo 10, parte A.
A indiferença, irmãos, para com o pecado da mentira é onde se toma mais claro da impiedade de uma pessoa. Tal pessoa está sob a influência de Satanás, como seu pai espiritual. O item tópico, o item 2 vai dizer assim: a mentira como um ardil do maligno. Isso está lá em Atos capítulo 5, do versículo 3 ao 4. O casal, em vez de resistir o diabo, ele deu guarida às suas propostas. Caíram na armadilha de resolveram e hipocritamente mentir ao Espírito Santo e à igreja. Buscavam, Ananias e Safira, buscavam louvores do homem e reconhecimento por parte das pessoas. Ananias cometeu um pecado ainda mais grave do que mentir ao Espírito Santo, como está lá em Atos capítulo 5, versículo 3. O texto vai dizer literalmente, escrito no original, vai dizer literalmente o seguinte: Ananias, como é que Satanás encheu o teu coração para falsificar o Espírito Santo? O texto lá, a palavra é falsificar, que nós traduzimos como mentira. Mas é muito mais forte, muito mais pesado a palavra no seu significado, na sua semântica. Não foi apenas mentir, foi uma tentativa de falsificar o Espírito Santo, buscando representar sua fraudulenta ação como divinamente inspirada. Ele estava falsificando a atuação do Espírito Santo, mostrando uma religiosidade que não convinha com a sua pessoa. Ele estava demonstrando uma hipocrisia. No item 3 aqui, nós temos o seguinte, que nós não devemos superestimar o inimigo. Amados irmãos, muitas vezes nós estamos envolvidos, a Bíblia diz que nós estamos envolvidos numa guerra espiritual. Mas o problema diante dessa guerra espiritual é que muitos irmãos superestimam ou subestimam o inimigo. Tem o perigo dos dois extremos, colocar o inimigo acima daquilo que ele é ou não dar o devido, assim, cuidado e a vigilância para com o inimigo. Ele subestima o inimigo. Então, podemos superestimar ou subestimar. Veja bem, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, diz assim: para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. A igreja, Paulo está aqui em 2 Coríntios dizendo que a igreja não deve ignorar os seus desígnios, as suas artimanhas. A igreja tem que ficar atenta, sóbria, diante dessa luta espiritual que nós travamos com o inimigo. Paulo está dizendo que nós não podemos subestimar o inimigo de nossas almas. Veja bem, a expressão aqui tirar proveito, tirar vantagem. Era usada para uma defraudação arrogante de uma pessoa. Satanás é um inimigo perigoso que precisamos estar atento, ou seja, vigilante. Paulo diz que não devemos ignorar os seus desígnios. Esse adversário, ele é, primeiro, perverso. Ele é assassino. Ele é ladrão. Ele é mentiroso e ele é destruidor. Nós também não devemos subestimar o seu poder e as suas estratégias. É loucura. Devemos nos sujeitar a Deus e resistir a Satanás. Devemos nos fortalecer na força e no poder de Deus e usar toda a armadura que Deus nos deu, como está em Efésios capítulo 5. O outro ponto aqui é que nós não podemos superestimar a Satanás. Até agora, nós falamos sobre subestimar, mas nós também não podemos superestimar. Agora, veja bem, o inimigo. Por quê? Algumas igrejas falam mais do diabo do que de Deus. Dá mais ênfase ao diabo do que em Cristo. Cristo, irmãos, tem toda a autoridade. Cristo triunfou sobre Satanás, sobre o pecado.
1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim, ó, embora Satanás ruja como o leão, ele ruge como? É uma comparação, mas ele não é o leão. E o leão, só existe um, que é o leão da tribo de Judá. E a esse é que nós temos que engrandecer em tudo aquilo que nós fiamos a fazer. E isso é uma lição para hoje, para nós hoje, para a igreja. Porque muitos têm dado tanta ênfase ao inimigo das nossas almas que tem colocado ele numa posição que a Bíblia não coloca. O leão, que é leão na Bíblia, e ele não faz uma comparação, diz que ele é só Jesus Cristo. O segundo ponto fala do cristão, o seguinte tópico vai falar do cristão e a mentira. Isso quer dizer o quê? Isso fica evidente em Atos capítulo 5, do versículo 1 e 2. Quando Pedro reprova Ananias, porte do tentado à igreja. Ananias, mesmo induzido pelo diabo, ele escolheu mentir como ato moral. Mentir é sempre uma escolha humana. Ele foi tentado, mas ele poderia ter resistido. E por não ter resistido, a mentira dele foi um ato moral, e por ser um ato moral, ele é responsável pelas suas ações. Mateus, capítulo 26, versículo 41, vai dizer o seguinte: Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Quando Jesus diz que a carne é fraca, Jesus não está dando uma válvula de escape, como muitos usam hoje, para ceder ao pecado. Quando Jesus diz que a carne é fraca, ele está dizendo, olha, nós ainda, nessa natureza, os seres humanos, ainda nessa natureza humana, ele ainda tem a debilidade do pecado. Ele ainda é inclinado a desagradar a Deus com as suas ações. Mas o versículo vai dizer, o espírito está pronto. Está pronto para quê? Para resistir ao inimigo. Então, esse versículo não é um convite ou uma válvula de escape para o pecado, mas uma solução, uma advertência para que nós venhamos a nos santificar e resistir no dia mau diante de Satanás. O outro ponto que nós temos aqui, o item 2, é atraídos pela mentira. A mentira, como qualquer outro pecado, irmãos, faz parte, olha só, faz parte ou se manifesta na natureza humana caída. Isso quer dizer o quê? Que a mentira, ela não faz parte da essência da humanidade. Porque se nós disséssemos que a mentira fizesse parte da essência da humanidade, nós estaríamos dizendo que Deus criou o homem para a mentira. Mas Deus fez o homem muito bom. Ele é a imagem de Deus. Mas a mentira faz parte ou se manifesta na natureza caída da humanidade. Ela é uma falta de integridade. Aqui nós temos que Deus em Gênesis fez o homem muito bom, né? Fez um homem muito bom. Ela é resultado, como eu já falei, pela falta de integridade. No darwinismo, ou seja, Charles Darwin, no darwinismo social, a mentira é uma ferramenta de sobrevivência entre os pares. Os psicólogos sociais falam que é uma habilidade natural para a sobrevivência. Isso dentro do contexto filosófico mundano. Principais motivos que os psicólogos sociais dizem que levam a pessoa a mentir ela mente por quê? Como autodefesa. O primeiro ponto que a psicologia social vai dizer porque as pessoas mentem. Isso eu estou falando do contexto da psicologia que não é cristã. Ela mente como uma questão de autodefesa ou de uma autopromoção. E a gente vê muito essa questão da defesa ou da autopromoção quando a pessoa ela traz uma fantasia, uma espiritualidade além daquilo que ela é.
ela coloca a sua experiência espiritual, a sua experiência com Deus, além daquilo que ela teve realmente, para ter uma autopromoção. Ela quer ser vista como alguém espiritual. Esse é o primeiro ponto, porque a pessoa mente. O segundo ponto, porque as pessoas mentem? Segundo a psicologia social, as pessoas mentem porque ela quer controle. As pessoas que controladoras são pessoas propensas para o pecado da mentira. E isso vai se refletir muito, se manifestar em líderes que gostam de ter o controle daquelas pessoas que estão sobre a sua autoridade. Ou seja, eles começam a mentir sobre si mesmos, inventam uma experiência extraordinária para que a pessoa veja nele alguém que está acima do patamar humano ou alguém que realmente foi chamado por Deus. O terceiro ponto de alguém que mente, segundo a psicologia social, a pessoa que mente, ela mente para ter um senso de pertencimento, de inclusão. E parece que aqui é o que entra realmente a questão de Ananias e Safira. Porque antes de Ananias e Safira, Barnabé tinha dado a sua oferta, tinha depositado aos pés dos apóstolos, e ele achou que fazendo a mesma coisa também seria bem visto. Mas se ele tivesse guardado para si, ou se ele tivesse falado o valor exato e não mentido, estava tudo certo. Mas a questão é, ele foi avarento. Ele não falou a verdade, mas ele queria um status que não condizia com a sua verdadeira espiritualidade. A questão hoje é que muitos estão vivendo uma vida editada nas redes sociais. Estão fazendo de si um projeto ou uma amostra de uma pura mentira, mostrando alguém que não condiz com a realidade. Nós podemos demonstrar para o nosso próximo uma espiritualidade que não condiz com a nossa vida, mas Deus conhece o nosso coração. Inclusão aqui é sentir-se incluído em um grupo social. Para as pessoas normalmente com déficit de emocionais, ela tem a tendência de fazer a mentira algo da sua vida para ter uma aceitação. Isso é muito perigoso na questão dos adolescentes, para ser incluído dentro de um grupo, para ser aceito naquela questão, dentro daquele grupo social, ela mentir e fazer aquilo que não é da sua índole para ser aceita pelo próximo. E isso é uma explicação da psicologia social. Mentir, irmãos, tem consequências. Tem consequências. Item 3. O pecado escondido torna-se revelado. E o pecado revelado, que estava escondido, ele é julgado. O pecado, embora oculto, ele traz morte, ele traz questões, consequências negativas. Deus tratou de forma radical com Ananias para preservar a igreja. Como consequência, o texto vai dizer que sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Varney Webs vai dizer o seguinte, ele vai destacar que o Senhor julga o pecado com severidade no início de um novo período da história da salvação. O que ele está dizendo é que todo o período da história da salvação, no início, Deus tem um julgamento mais severo. Veja bem, por que eu estou falando isso? Vamos lá. Primeiro exemplo. Logo depois que o tabernáculo foi erguido, Deus matou Nadab e Abiú por tentarem apresentar fogo estranho. Isso foi um julgamento para mostrar que dentro do contexto da salvação, da história da salvação, Deus estava atento a cada detalhe da vida do seu povo. A gente vai ver isso lá, da morte de Nadab e Abiú, em Levítico, capítulo 10. Outro ponto aqui por quê? Porque eles estavam oferecendo fogo estranho. O que é fogo estranho aqui? É mostrar uma espiritualidade que não condiz com aquilo que a pessoa era. Ele era de má índole. Eles queriam fazer um culto que não condizia com a sua vida. Eles queriam mostrar um avivamento e um Pentecoste
simplesmente terreno, carnal e mundano, de baixo para cima. Mas o Pentecoste verdadeiro, ele diz que veio do alto, ele desceu. É Deus que traz o avivamento. Isso é perigoso para os dias de hoje, porque muitos estão querendo fazer movimento, mas diante do movimento terreno não tem a aprovação de Deus, porque é Deus que desce para soprar no meio do seu povo. Outro ponto nesse exemplo, é a providência. Deus providenciou a execução de Acã por desobedecer às ordens depois da nação de Israel entrarem na terra prometida. Porque Acã estava com anátema no meio do povo, coisas amaldiçoadas. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos olhar para a palavra de Deus e ver aquilo que desagrada a Deus e confessar os nossos pecados, para que no meio da congregação não exista pecado oculto diante da congregação. Isso é anátema diante da congregação. O terceiro ponto aqui, terceiro item é: a igreja repele a mentira. Uma igreja, ela é temente a Deus. Vai dizer aqui, capítulo 5 de Atos, versículo 11. Ele vai dizer a palavra aqui que ela repele porque é uma igreja temente. A palavra temente, temor, aqui é a palavra phobos, que do grego, da onde vem a palavra fobia. Ou da onde vem, nós traduzimos por medo. Mas o leque semântico dessa palavra phobos, dentro do contexto, nos leva a uma reverência, a um temor diante de Deus, um temor com respeito. Não é medo de se chegar diante de Deus, mas um temor e uma reverência diante de um Deus que é santo. Então, a igreja não deve ser conivente com a mentira, mas conveniente com grande temor. Nós devemos ter grande temor. Por quê? Porque, primeiramente, porque o grande temor afasta a igreja do pecado. Uma igreja que teme a Deus é uma igreja que não fleta com o pecado. Outro ponto é, uma igreja que tem grande temor é uma igreja que aumenta em santidade e em sinceridade. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. O terceiro ponto é uma igreja cheia de temor, ou de grande temor, cria um espírito submisso e obediente. Porque a igreja, aqui, diante desse grande temor, ela vai perseverar na oração, no partir do pão, nas orações, na comunhão entre os irmãos. Isso aqui eu tirei do comentário de Russell Shedd. E ele vai dizer assim, é importante destacar que é aqui em Atos capítulo 5, que é nesse contexto que a narrativa de Atos vai trazer a palavra pela primeira vez, a palavra igreja. E Jesus falou que edificarei a minha igreja, e garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Nós temos a garantia de Deus, Jesus Cristo, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, e que ele iria edificar. E edificar é passar em revista e saber todos os dias, a cada momento, o que a igreja está precisando e suprindo é a necessidade da igreja pelo poder do alto dado pelo Espírito Santo. Finalizando, item 2, vai dizer que uma igreja forte. A concepção que temos da filosofia deísta de um Deus distante é uma concepção de um universo com um sistema mecânico fechado. É um aspecto fundamental hoje da filosofia moderna. E o universo assim concebido, fechado, ele é fechado também para qualquer intervenção de milagres. O universo deísta é um universo que não aceita a concepção de milagres, porque é uma concepção deísta, é uma concepção mecânica de causa e efeito. Para todo efeito, temos uma causa, é muito cartesiano. Então, aqui, mas o Deus que criou o universo, agora nós não estamos mais no deísmo, mas no teísmo, ou seja, no universo que
é habitado por Deus. O Deus que criou o universo, ele interfere na sua criação. Ou seja, mas Deus que criou o universo interfere quando quer, onde quer e conforme a sua soberana vontade. Os milagres não são substitutos para o evangelho, mas abre porta para a pregação. Nós não devemos substituir o nosso culto por um culto de milagre. Os milagres, eles acontecem na igreja onde há pregação, submissão e temor diante de Deus, grande temor. Ou seja, aquele temor que nos leva à reverência e a buscar quem é esse Deus a quem nós adoramos. E vai terminar o texto, vai dizer assim, no versículo 12 de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer mais ou menos, ele vai dizer assim no versículo 12: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Aí vai dizer, e estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Por que terminou? E fazia muitos milagres entre o povo pelos apóstolos, e eles estavam no alpendre de Salomão. E costumavam todos, unânime. O Suched vai dizer que essa galeria aqui, esse alpendre de Salomão, é uma galeria coberta com duas fileiras de colunas altas do lado leste do átrio dos gentios, do templo. Era o local mais indicado para todos se reunirem, para cultuar e receber instrução dos apóstolos. Diante dos grandes milagres, diante do temor que se abateu sobre a igreja não ficou deslumbrada com o pecado e se satisfez. Ela não ficou deslumbrada com o milagre. Ela não ficou deslumbrada com os grandes prodígios que eram realizados, que Deus realizava por meio dos apóstolos. Mas a igreja, diante daqueles milagres, elas queriam buscar mais a Deus. Então, ele foi para o alpendre de Salomão e foi para lá unanimemente para buscar conhecimento de Deus pela pregação dos apóstolos. Então, essa é a igreja que não é conivente com a mentira, porque na congregação dos santos é a congregação onde o Deus da verdade, o Filho que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, e o Espírito da verdade habita. E se essa trindade habita na congregação dos santos, a mentira não tem cabimento e nem pode entrar aonde o Deus Santo entra. Que Deus abençoe essa grande lição e que possamos, no próximo domingo, dia 10 de agosto, entender que nós servimos a um Deus que é verdade e verdadeiro. Que Deus abençoe a todos.